Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Selic, essa taxa de juros que está mexendo com a mente de muita gente. Entendendo o nome da sigla, né? Ela é um Sistema Especial da Liquidação e Custódia. É um nome meio complicado, mas é utilizado aí pelo Banco Central ao longo de décadas para construir o entendimento de uma taxa bancária que o Banco Central cobra das outras instituições financeiras dos outros bancos. Ou seja, eu vou pegar um dinheiro emprestado do banco, ou eu vou financiar uma casa, ou eu vou financiar um carro. Esse banco vai me dar uma taxa de juros para cobrar esse financiamento que eu estou fazendo, essa dívida, né? Agora, o banco também empresta dinheiro ou trabalha com o dinheiro do Banco Central, que é o banco principal do país. Então, para o Banco Central trabalhar financeiramente com os demais bancos, ele utiliza a taxa Selic, que é uma taxa de juros que ele repassa para as instituições bancárias. E a instituição bancária repassa para o consumidor final. Ou seja, galera, se a Selic está alta, obviamente o banco vai cobrar uma taxa de juros alta de mim, até porque ele não vai querer perder dinheiro. Lembra, capitalismo, como funciona? Sempre vai acabar sobrando para a gente, que é o elo mais fraco dessa história. Se a taxa está baixa, o banco ele vai querer ofertar mais empréstimos, então ele vai baixar, por exemplo, então, a sua taxa de juros e repassar ao consumidor final. Então, qual é o grande significado? Por que essa taxa pega tanto nessa história e por que está tão em evidência nesse momento do nosso Brasil? Porque ela está muito alta, ela está acima da casa dos 13% e se mantém alta, e o governo, desde que assumiu, o atual governo, vem numa luta aí, pedindo para o Banco Central baixar a Selic, porque isso vai incentivar uma baixa da taxa de juros, obviamente uma maior liberação de crédito para que as pessoas voltem a consumir, a comprar mais produtos, carro, casa, mercadorias e fazer com que isso gire a economia. O problema que a gente vem percebendo é que o Banco Central ele é uma instituição independente do governo eleito, e aí a gente está tendo uma rixa. Por quê? O cara que atualmente está na frente do Banco Central é um cara chamado Campos Neto, e ele foi colocado nesse cargo na gestão anterior, do governo anterior. Pesquisem aí a formação do Campos Neto, e aí você vai perceber que ele é um cara de pensamento liberal da economia, o que acaba contradizendo com o atual governo que nós temos, com o que o Haddad vem propondo, com o que o governo Lula vem propondo. E aí está tendo uma rixa, ele já bateu o pé. Campos Neto falou que não baixa os juros, essa é a visão dele, inclusive com uma visão privatista de reservas financeiras do nosso país. A questão é, já se provou por A mais B que o governo conseguiu equilibrar contas, está conseguindo fazer o país andar e que a gente precisa que a Selic baixe o seu valor para que a gente consiga equilibrar essa balança econômica e fazer com que o país possa voltar a consumir. A Selic é diretamente responsável por isso. Aí tem gente dizendo, tá, mas nos governos Lula anterior, lá nos anos 2000, a taxa Selic era altíssima. Verdade. Agora, observem esse gráfico que eu trouxe para vocês. Observem o seguinte, o nosso país tem um histórico bem complicado com relação à economia, herdou da época da ditadura um boom inflacionário gigantesco, era um caos. Quem viveu aquela época das décadas de 80 e 90 lembra como era complicado e a inflação era estourada. O governo anterior ao Lula, lá em 2002, o governo do Fernando Henrique, chegou a ter taxa Selic acima dos 40%. Olha só que loucura. O Lula assumiu em 2002 e olha no gráfico como veio sempre essa decrescente de valores da taxa Selic até se ter um equilíbrio econômico importante. Basta a gente lembrar de como foi viver essa época, né? E aí, mesmo durante a crise mundial de 2008, o Brasil tendo um controle inflacionário e econômico fundamental. Tem uma proposta agora de que no próximo mês o Banco Central vá baixar a Selic, e aí precisa que também se tenha uma pressão popular para que isso realmente aconteça. O nosso objetivo é realmente baixar a Selic para que a gente consiga ter essa redução de juros bancários e aí, obviamente, o país volte a produzir, a consumir, a gerar emprego, entra na rota do progresso, obviamente, que é o que a gente precisa constituir. Tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, entendeu o que é Selic, curte aqui, compartilha e faz esse vídeo chegar às pessoas para terem esse mesmo entendimento, beleza? Até o próximo vídeo.